Muito bem, ouvintes do Jornal Gente, nós estamos aqui agora para falar sobre seguro de crédito, né? Um ramo importante da economia brasileira. Para isso estamos recebendo no Jornal Gente a Rosana Passos de Pádua, que é CEO da Coface Brasil. Rosana, é um prazer tê-la conosco aqui na Rádio Bandeirantes, tudo bem? Oi, Pedro, super obrigada pela oportunidade, tudo em ordem. Vamos começar explicando, então, como é que funciona o seguro de crédito, né? Com o que você trabalha? Conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Seguro de crédito é uma modalidade de seguro extremamente antiga. Eu diria que tem mais de 100 anos, né? Começou no hemisfério norte, onde as empresas desenvolveram essa modalidade de seguro para garantir que as vendas das companhias tivessem a certeza de recebimento. Então, nosso negócio é esse. Nós cobrimos o contas a receber das companhias. Só que tem que ser empresa com empresa, né? Hoje não existe seguro de crédito que cubra o consumidor, né? Então, a empresa vende para diversas empresas, vamos chamar de empresas B. O seguro é feito avaliando essas empresas B. E se eventualmente uma delas falhar no pagamento, na data do vencimento, ele reclama o seguro e a gente paga. Qual o setor que mais movimenta o seguro de crédito hoje? Nós não temos uma preferência por setor, ou nós não temos hoje um setor que se destaque. Eu diria para você que ainda hoje, quase 100 anos depois do seguro de crédito ter sido criado, minha empresa tem 76 anos de vida, né? O hemisfério norte ainda é muito mais desenvolvido no uso desse seguro do que a gente aqui, né? Então, não existe um ramo. Então, nós fazemos seguro para o setor farma, para o setor papeleiro, para o setor agro, para o setor de metais. Então, não existe uma preferência de setor. E, no fim do dia, a gente vai avaliar sempre o crédito de quem está comprando, né? Que esse é o risco, né? O cliente do nosso segurado. Por que os norte-americanos costumam fazer mais do que os latinos seguro de crédito? Eu diria para você que os europeus são ainda mais avançados nesse sentido, né? A Coface nasceu na França há quase 80 anos. A percepção de risco, de gerenciamento de risco, a mentalidade do hemisfério norte, aí eu incluo os americanos também, eu acho que eles são muito mais avançados, né? É curioso, porque hoje no Brasil, os gestores de risco, eles fazem seguro de absolutamente tudo, né? Faz seguro lá da matéria-prima, dos transportes, da vida das pessoas. A entrega da sua mercadoria para o cliente não tem seguro. É um negócio meio complicado, né? E acho que no hemisfério norte, principalmente os europeus, já se deram conta disso há 100 anos. Hoje, no Brasil, essa percepção de risco tem sido aumentada, por isso a busca aí por mais proteção de algumas empresas. Mas é muito pequeno. Quais são os elementos assim que impulsionam o risco, né? Por exemplo, a gente está vivendo no Oriente Médio um conflito. Imagino que quem trabalha com seguro lá deva estar de cabelo em pé. É por aí mesmo? Sim. No nosso caso, no nosso seguro, o que afeta é a capacidade dos clientes de pagar a conta, né? Então, são vários fatores. Vou dar um muito atual aqui do Brasil, juros. Muitas empresas tomaram dívida, né, quando a taxa de juros no Brasil estava na faixa de 2%, 4%, que ficou um bom tempo. Praticamente a pandemia ficou nesse nível. E o que aconteceu? A taxa de juros subiu muito repentinamente. E empresas que tinham um nível de dívida muito elevado têm dificuldade de pagar. Porque elas precisam ter uma margem operacional muito grande para conseguir compor o serviço da dívida, pagar esse serviço da dívida. E essas empresas, eu te diria que têm muita dificuldade. Tanto é que a gente olha os números de recuperação judicial no mercado brasileiro, saltou, né? O crescimento disso, esse ano, por exemplo, é um crescimento vertiginoso. E isso é fato, a gente viu também um aumento significativo da inadimplência no nosso negócio. Quer dizer, os clientes da Coface têm tido sinistros, muitos sinistros e de valores bastante relevantes. E aí, como é que fica numa situação como essa, né? Os seguros, eles vão ficando mais caros, é um momento que a gente vai atravessar, vocês conseguem enxergar e prever quando que haverá uma retomada e com a queda de juros? O que precisa ser feito para mudar essa situação? A precificação do seguro está muito relacionada com a quantidade de sinistros, né? De casos que a gente tem que fazer indenização. Toda a nossa operação ela é ressegurada. Então, eu não fico com o risco retido aqui.
Uma parte muito pequenininha a gente retém, mas a maior parte a gente repassa para o ressegurador. Fatalmente, este ano, o ressegurador ele teve aí um prejuízo forte, né? Ele teve que indenizar um volume gigantesco de sinistros. Então, a gente tem expectativa que haja, sim, um aumento. Não consigo ainda visualizar de quanto vai ser esse aumento, mas alguma coisa a gente precisa se preparar que vai haver. Agora, nós só fazemos seguro de crédito. O nosso apetite por risco ele continua igual. Eu preciso continuar vendendo, oferecendo essa cobertura, essa proteção para as companhias, senão o meu negócio acaba, né? Ô, Rosana, em relação ao brasileiro e às suas dívidas, né? Agora eu estou falando de pessoas físicas aqui. É preocupante a situação atual, a gente recebe aqui muita demanda, né, de ouvintes, às vezes reclamando, a gente sente que as pessoas elas estão com dificuldade de arcar com as suas dívidas, com os seus compromissos. É apenas uma percepção ou nós temos dados que confirmam essa sensação? Pedro, nós estamos provavelmente no pior momento da nossa história em relação à inadimplência. Vamos lá. Nós somos hoje cerca de 220 milhões de brasileiros. 40% disso crianças, adolescentes que ainda estão fora do mercado consumidor. Sobram aí 140 milhões, 130 milhões de brasileiros. Destes, 71 milhões e meio estão inadimplentes. Eu não estou dizendo que eles têm dívida. Provavelmente os devedores são o percentual de devedores é muito maior que isso. Esses estão inadimplentes. Estão, como a gente costuma dizer, com o nome sujo. Não tem direito, não tem acesso a crédito. Não pode comprar um micro-ondas a crédito parcelado porque ninguém vai conceder. Então essa é uma situação muito grave, né? Isso impacta todas as cadeias, né? O varejo está sofrendo com isso, as indústrias que vendem para o varejo estão sofrendo com isso, né? Os serviços estão sofrendo com isso, porque as pessoas estão cerceadas, elas não têm a capacidade de comprar a prazo. Então, você vê, o mercado automobilístico anda de lado, porque alguns setores da economia dependem do crédito, e mais da metade da população está fora do crédito. Então, na minha visão, né, e aí uma opinião muito particular da Rosana, a gente precisa criar algo para que essas pessoas tenham os seus nomes desimpedidos do crédito, né, limpando o nome, renegociando a dívida. Existe, sim, a iniciativa do governo, existe, sim, Desenrola, né, esse Desenrola Brasil. É um bom programa? É um bom programa porque a gente está conseguindo fazer com que esse número caia. Mas, por exemplo, o número de pessoas físicas inadimplentes em agosto era 31.455.000. Né? É um número bem preciso, porque é um número do Serasa, é um número público. Em setembro, esse número caiu para 31.410. Ou seja, 40 mil pessoas saíram do nome sujo. É muito pouco ainda. Então, a gente precisa incentivar para que esse processo ande mais rápido. Acho que aí a gente consegue desenrolar a economia do Brasil. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Rosana Passos de Pádua, que é CEO da Coface Brasil, sobre a questão de seguro de crédito, tudo que envolve seguros, né, em pauta hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Se a gente for analisar a nossa legislação, as regras que são colocadas para esse setor, ainda temos que avançar. Existe muitos pontos nessas regras aí que atrapalham o desenvolvimento do setor no Brasil? Recentemente, existem algumas coisas que atrapalham, sim. Recentemente, o Banco Central editou uma circular que melhora a situação do capital relief, explicando um pouco melhor, né? Porque a gente está acostumado a usar essas nomenclaturas em inglês, mas traduzindo um pouco isso. Hoje, o seguro de crédito ele poderia ser um grande parceiro dos bancos, né, na concessão de crédito, porque eu já tenho uma carteira gigantesca. O nosso número de exposição do Brasil são 2 dígitos de bilhões de euros. 2 dígitos de bilhões de euros que a gente corre risco no Brasil. Então, é uma carteira pungente, uma carteira muito grande. Estes créditos que nós temos aprovados, a gente poderia dividir com os bancos na estruturação de operações e dar, de alguma forma, mais segurança para os bancos poderem oferecer crédito para as companhias.
Isso ainda não é muito explorado no Brasil. Apesar desta circular ter ajudado um pouco nessa direção, na minha visão, ainda falta uma legislação um pouco mais abrangente para que os bancos desfrutem desse benefício, né? Para que eles aluguem a nossa barriga de aluguel, né? E não usem o próprio crédito que eles têm. Então, acho que com isso a gente poderia dar um passo muito importante na liberação de crédito de forma geral para as companhias. Não estou falando de acesso do consumidor, né? Nosso negócio é sempre empresa com empresa. Agora, as amarras que são colocadas para vocês, né? Obrigações para operar nesse mercado de seguro. Porque o Estado brasileiro ele tem um quê, né, de tutor, de paternalista, e isso acaba inviabilizando muitas vezes o crescimento de alguns ramos da atividade econômica. Isso acontece também? Essa regulação é muito rigorosa? Extremamente rigorosa. Nós somos regulados pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados. Existe uma gama muito forte de obrigações. A SUSEP é um órgão vinculado ao governo federal. Ministério da Economia. Da Economia e da Fazenda. Exatamente, da Fazenda. Então, a SUSEP é um órgão muito atuante. Tá. A legislação brasileira que diz respeito a seguro, ela é ampla, rígida, e a gente cumpre isso de uma forma muito, muito forte. Agora, claro, tem um custo, né, de você cumprir com essa legislação muito forte. Recentemente foi criado aí um modelo muito parecido com o que o Banco Central tem para que a gente passe dados para a SUSEP. Esse é um assunto que ainda está em discussão, mas respondendo mais diretamente a sua questão, sim, a SUSEP é um regulador forte que se assemelha muito ao Banco Central do Brasil para os bancos. Ô, Rosana, eu li nessa semana no Valor Econômico uma entrevista que você deu para a repórter Elaine Sobral, né, falando sobre o desdobramento da guerra em curso e o sinal de alerta que foi acendido para essa questão dos seguros. Queria que você contasse para a gente um pouco qual é essa relação e que mais tem impacto nesse momento com o conflito lá no Oriente Médio. O conflito ainda é muito recente, a gente não consegue saber o desdobramento disso, mas é uma zona que está envolvida ainda indiretamente no conflito, que é a zona que fornece combustível, petróleo para o mundo. Então, a gente não pode descartar uma severidade, um agravamento dessa crise. A gente pode tirar como exemplo o que aconteceu no início da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde os preços de commodities, principalmente as commodities do agronegócio, foram triplicados, quadriplicados em algumas situações. Então, e o preço de energia, né? A gente não pode ignorar que a Europa sofreu e continua sofrendo muito fortemente o aumento do preço de energia, porque a Europa é muito dependente do gás russo. Qual é o impacto final nisso? Inflação. E, consequentemente, o único remédio que a gente tem hoje para curar, né, ou para remediar a inflação é juros. Então, este movimento de aumento de juros a gente está assistindo globalmente. Europa subindo juros, Japão com juros, né? Acho que desde que eu me conheço por gente, nunca vi Japão com juros, né? Mas agora a gente tem juros no Japão, Estados Unidos aumentando os juros de forma significativa, e o Brasil, que foi um dos primeiros a aumentar juros, a América Latina seguiu o modelo. Para o nosso negócio, os juros elevados são extremamente críticos, porque é o que eu falei no início, né? As empresas perdem a capacidade de pagar a dívida. Então, dependendo do nível de endividamento, na medida que o juro sobe, o primeiro efeito é a capacidade de pagamento. Então, ela teria que alongar mais essa dívida para suavizar esses pagamentos. E a boa vontade dos bancos de conceder essas renovações. Então, esse eu acho que, no fim do dia, né, sendo bem genérica, é um impacto maior. Sem pensar nos fornecimentos e no consumo, né? O Brasil é um grande exportador para o Oriente Médio, de carnes, de frangos, de proteína animal e vegetal também. Então, até que ponto o Brasil pode sofrer no comércio internacional com a
falta desse consumo, né, com as quebras desses contratos. Então, ainda é muito cedo, só que a gente tem que olhar para esse cenário tentando visualizar todos os riscos possíveis. Né? É isso que a gente tem tentado fazer. A gente estava falando sobre o mercado de seguro e a relação específica do brasileiro, né? Lá na Coface, vocês atendem só grandes empresas, há pequenas empresas também que procuram esse tipo de seguro de crédito. De forma geral, o empreendedor brasileiro, ele tem noção do risco que corre? Brasileiro é estranho, né? Eu acho que grande parte dos nossos clientes são subsidiárias de empresas internacionais, que já têm o seguro de crédito há anos e quando vem operar no Brasil, acaba fazendo. Mas eu diria para você, com bastante certeza, hoje quem faz seguro de crédito são os gestores de risco conscientes. Porque é óbvio, não adianta você fazer seguro de tudo, entregar a sua mercadoria para o cliente final e ficar esperando que ele pague, né? E o que eu ouço muito, é muito comum ouvir isso dos gestores das companhias, imagina, bate no peito e fala, não, meu cliente eu conheço, imagina, meu cliente nunca vai quebrar, né? Eu ouvi isso, inclusive, de um fornecedor Americanas, né? Meu cliente nunca vai quebrar. Entrou em RJ, né? Se Deus quiser vai sair, mas foi um problema, né? Mais de 4.500 fornecedores entraram nessa recuperação judicial e não receberam. E, assim, pelas minhas contas, de 30, 40 companhias nesse universo de mais de 4.500, eram as empresas que tinham seguro. Quem tinha seguro, recebeu. Não teve problema de fluxo de caixa, não teve problema de provisão. Quem não tinha, não recebeu. Está na fila, está correndo para entrar aí nessa recuperação judicial e receber. Essa é uma pergunta importante, né? Quando você fala RJ, é recuperação judicial, né? No momento da recuperação judicial, já se paga o seguro? Tem que esperar a falência? Qual que é o momento que entra? Se uma empresa que nós garantimos entra em recuperação judicial, nosso prazo máximo é 30 dias a partir da documentação em ordem. É máximo 30 dias. Em 30 dias, o segurado tem que receber o seguro. E esse caso da Americanas, imagino que deva ter movimentado demais esse setor, né? Porque é uma gigante do varejo, uma coisa muito grande, né? Vocês têm ideia do impacto já? Ainda estão vivendo isso? Olha, eu faço uma brincadeira, né? Que, primeiro, que é uma grande garota propaganda para o seguro de crédito. Deixa de ser. Segundo, que hoje a gente percebe que o peixe está pulando no nosso barco. Ou seja, muitas companhias atentas para a questão de seguro de crédito. Muitas companhias que entraram na RJ da Americanas tentando mitigar mais os seus riscos. E olha que curioso, né? Você acredita que nós tínhamos segurados que excluíram do risco, não fizeram cobertura da Americanas, porque achavam que era livre de risco? Então, essa coisa de empresas livres de risco não existe. E esse exemplo, isso que eu digo que ela é nossa garota propaganda, que mostrou que, por mais sólida que as companhias pareçam ser, ainda tem risco. E a gente está vivendo um mundo, né, um ambiente global de muito risco. Né? 2 guerras simultâneas, que em algum momento podem se comunicar. Né? As potências mundiais em lados opostos. Então, assim, qual é o impacto disso para o futuro? A gente não consegue prever. E pode ser muito difícil, pode ser muito catastrófico, né? Eu quero agradecer a Rosana Passos de Pádua, CEO da Coface Brasil, que destinou uma parte do tempo para estar conosco hoje aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre seguro de crédito, mercado de seguros e um pouco também, claro, sobre a economia brasileira, porque isso tem tudo a ver com a nossa economia. Rosana, foi um prazer esse bate-papo. Obrigado por ter vindo aqui. Até uma próxima, viu? Muito obrigada. E eu gosto do Brasil, quero que o Brasil dê certo e acho que a gente precisa ajudar as companhias a ter sustentabilidade, né? E é isso. Ter o caixa garantido é sustentabilidade. Eu gosto do Brasil e eu acho que a gente tem que sair do outro lado. Super obrigada pela oportunidade.